Eu quero descomplicar uma coisa hoje sobre o que é e não é católico. Alguém me fez uma pergunta essa semana dizendo: bispo, por que tem evangélicos citando Tomás, aliás, Agostinho de Hipona, se ele foi católico? Nós podemos usar uma cruz, porque eu acho isso muito católico. Ou podemos ter uma vela na igreja? Não, porque isso é católico. Eu não sou um católico, mas eu não sou um anti-católico. Eu sou um não católico. Eu vou dizer mais. Eu lamento que nós não possamos todos ser católicos. Deixa eu explicar. A reforma protestante foi imposta aos que desejavam dialogar sobre alguns dos abusos que estavam sendo praticados pela Igreja Romana no século XVI. Século XV, aliás. O que aconteceu? Estava sendo vendido indulgências, ou seja, o que é uma indulgência? Licença para pecar, literalmente. Você recebe de antemão um passe, né, livre para poder pecar, ou seja, a indulgência é como se fosse pagar pelo pecado antes de pecar, aí você peca já com a ficha limpa, né? Então, é uma canetada, essa que é a verdade. E isso estava sendo vendido pela Europa e causou grande consternação num monge agostiniano, professor, Lutero. Ele pregou na porta da igreja de Wittembergo teses que ele desejava debater. Essa lista foi impressa. Alguém pegou e logo botou para imprimir, porque a imprensa era uma coisa recente, né? A capacidade de imprimir livros não existia antes, era tudo copiado à mão, mas com a invenção, né, de Gutenberg, pegaram e distribuíram largamente, que nem Santinho em campanha eleitoral. Aí causou um frisson terrível. E ele continuou a escrever coisas com as quais ele discordava, até que finalmente ele foi chamado para renunciar ao que ele tinha escrito. E ele disse: olha, se me mostrar na Bíblia que eu estou errado, claro, mas se não puder mostrar na Bíblia o meu erro, então eu tenho que permanecer firme naquilo que eu escrevi. E isto mobilizou forças políticas, né? Os príncipes alemães estavam cansados da imposição do poder papal sobre eles, e eles cercaram e protegeram o novo movimento, que certamente teria sido também queimado à estaca caso ele tivesse sido preso por Roma, né? E Roma se desvirtuou muito das bases que foram assim o fundamento, os patrísticos, inclusive, tinha abandonado o ensinamento de Agostinho, né? Tinha sido substituído com a teologia do Suma Teológica de Tomás de Aquino. E não pense que isso não tenha sido uma coisa pequena, não. Foi grande. Aliás, uma das grandes obras que saiu da Reforma, que foram as Institutas da Religião Cristã, escrito por João Calvino, a pessoa que ele mais citou, o autor que ele mais citou foi Agostinho. E ele era um perito, treinado na Universidade de Paris, perito em literatura patrística. Então diz assim: não, porque a Igreja Católica tem a patrística. Toda a igreja tem a patrística. Todos nós temos a patrística como referência. Não que todos estivessem certos, nem todos os pais da igreja estiveram certos. Origem errou em algumas coisas, Clemente errou em algumas coisas. Nós estamos falando de coisas que não são a Escritura Sagrada. Então,
há pessoas que dizem, não podemos citar o credo apostólico porque é católico. Não, é da igreja. Não é católico romano, não é propriedade da Igreja Católica Romana. Não é. Faz parte da tradição cristã e há muitas coisas valiosíssimas que nós temos que aprender, que vem das origens de todos nós, que é a igreja, não romana, mas a igreja antiga, que não era na sua essência inicialmente romana, não era. Ela achava sua base primeiro em Jerusalém, depois Antioquia, e foi mudando, e havia bispos por toda parte, os grandes concílios. Foi depois de um tempo que o bispo de Roma se impôs como o bispo de todas as igrejas e então constituído como Papa e como vigário de Deus no mundo. Isto é uma coisa que nem todos os cristãos aceitam. Os que não aceitam não podem ser católicos. E é lamentável porque a igreja se dividiu, né? Mas é lamentável sempre quando igrejas se dividem. Eu respondo perguntas pelo meu Instagram e aqui, @Bispo Walter, não é todo dia, e voltarei para fazer outros programas procurando descomplicar a fé cristã. Até a próxima. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde nesses tempos tão difíceis. Fico por aqui. Um abraço.